Fala, meus amores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao mundo de muitas possibilidades da inteligência artificial. Se você não me conhece ainda, deixe-me apresentar. Meu nome é Roger Sampaio, sou cientista de dados e é uma alegria receber você aqui para falar sobre esse poderoso mundo da inteligência artificial com toda a sua sopinha de letras, para desmistificar a ideia que inteligência artificial é difícil, que ninguém consegue aprender, só louco. O meu propósito é mostrar a inteligência artificial com uma linguagem leve, descontraída, para que você possa de repente se interessar e construir seus próprios aplicativos. Vamos dar prosseguimento ao curso Dominando Python com mais uma aula. Eu espero que você tenha tentado resolver o exercício, afinal, como eu digo sempre, o aprendizado depende também de você e não apenas de mim como seu tutor. Roda o ET, produção! Missão dada é missão cumprida. Segue a correção do exercício da última aula, ou seja, aula 16. Estamos trabalhando com arquivos. Estudamos os arquivos textos e os arquivos CSV. Você foi contratado pela Netflix para construir um programa que mostre o catálogo de filmes para o cliente. Opa, deixa eu fechar aqui. Assinante, seja via website, dispositivo móvel ou televisão. Cada filme tem as seguintes informações: código, valor único, inteiro exclusivo por filme, nome, ano de lançamento, nome completo do diretor, categoria, que pode ser terror, romance, ficção, suspense, drama, comédia infantil. Média das avaliações dos usuários de 5.0 até... Aliás, de 0.0 até 5.0, sendo 5 a nota máxima. Idade de censura, exemplo 16. Salve as informações em um arquivo chamado filmes.csv e recupere sempre que precisar. O programa deverá permitir, enquanto o usuário desejar, cadastrar novos filmes, excluir todos os filmes, listar todos os filmes, listar um determinado filme usando como critério de busca um nome ou código, alterar informações de um filme, exceto o código do filme, usando como critério de busca um nome ou código. Esse exercício tem um nível mais elevado comparado aos demais, porém serve como desafio. Trabalhar com tecnologia da informação é você resolver problemas de negócio, ou seja, resolver desafios. Gostar, literalmente, de descascar abacaxi. Se você não gosta de resolver problemas, a área de TI não é para você. Agora, se você gosta, fique à vontade. O legal é que você resolve e ainda pode usar a criatividade. Se eu e você resolver o mesmo exercício, você pode ter certeza que vai sair duas resoluções diferentes e nós vamos chegar ao mesmo local. Afinal, a programação possibilita uma coisa chamada criatividade. Você pode resolver de uma forma e eu certamente vou resolver de outra. Fique à vontade para pesquisar métodos Python na internet, revisar as aulas anteriores e valide também todas as informações digitadas pelo usuário. Tá aqui um exercício. É mais ou menos o que você vai receber no mercado de trabalho. Você vai ser contratado para construir um programa com uma finalidade específica e não para construir uma função em Python que faça uma coisa ou outra. Tá aqui. A empresa Netflix me contratou para eu desenvolver um sistema para ela. E o sistema tem que ter as seguintes funcionalidades. Na área de tecnologia, cada uma dessas funcionalidades nós chamamos aqui de requisitos funcionais. Cadastrar novos filmes é um requisito funcional, excluir também, listar todos os filmes, listar um determinado filme. E o valor do sistema, ou seja, desse projeto, ele pode ser dado pelo desenvolvimento de cada uma dessas funcionalidades. Se você se aprofundar em tecnologia da informação, você vai ver uma matéria chamada Engenharia de Software, análise de pontos de função, que vai dar mais detalhes de como funciona a precificação de um software. Quanto você deve cobrar por um software? Só que este não é o contexto dessa aula. Vamos lá. Eu espero que você tenha tentado e segue uma proposta de solução. Por que proposta? Você pode ter chegado na mesma resolução e resolvido de uma maneira diferente. Afinal, existem muitas formas da gente resolver esse mesmo problema aqui. Beleza?
Então, olha só, basicamente, eu vou construir um sistema que vai registrar informações sobre os filmes. Tá aqui as informações. Aí tem várias operações, ele pode cadastrar, ele pode excluir, e eu vou gravar os filmes em um arquivo chamado filmes CSV. Isso possibilita que, quando eu encerrar o meu programa, eu não vou perder, né? Porque nas aulas anteriores a gente armazenava em uma estrutura que no momento da execução do programa ela era criada. Um dicionário, uma lista, uma tupla e por aí vai. Quando o programa fosse encerrado, como estava em memória, perdia. Quando você salva em um arquivo, você está salvando na memória secundária, no caso o HD, por exemplo, e você não perde essas informações. Eu poderia salvar também em um banco de dados, mas adiante nós iremos ver como a gente salva em banco de dados, que é uma coisa bastante comum e frequente. Vamos lá. Então, antemão, eu vou precisar de alguns pacotes. Vou até maximizar um pouquinho aqui, para você conseguir visualizar melhor. Opa, tá muito grande. Desce mais um. Agora acho que tá legal. Só um pouquinho mais de zoom. Pronto. Aqui eu tenho alguns pacotes que eu vou precisar. Eu vou precisar do pacote OS, que é do sistema operacional, para manipular algumas coisas, como por exemplo a criação de uma pasta, a remoção dela. Vou trabalhar com o pacote CSV para literalmente escrever os arquivos, escrever no arquivo CSV, recuperar, ler o arquivo CSV. Shuttle, eu não comentei desse pacote, mas ele serve para você manipular pastas dos sistemas operacionais, arquivos também, e Random para gerar valores aleatórios. Porque o código do filme é um valor aleatório. Aqui, eu coloquei nessa parte aqui, então, aqui tá as importações, vou deixar até o código organizado, é uma boa prática. Aqui é um markdown, né, uma marcação textual, e aqui já é código. Aqui eu declarei todas as minhas funções, ó, tem várias. E aqui abaixo é literalmente a execução do programa, né? Criação do menu e as escolhas. Vou limpar todos os resultados. Vou interromper o Canon, limpar todos os resultados. Vamos lá. Então, vamos começar. A primeira coisa... Vou começar aqui. Criação do menu e escolha. Conforme eu for falando, eu vou subindo para as funções. Então, quando o programa começar, o usuário vai selecionar uma das opções. No caso de 1 a 6. Para cada função, você tem uma opção. Então, eu criei uma funçãozinha chamada Mostra Menu, com todas as opções que o usuário pode trabalhar. 1 para cadastrar filme, 2 para excluir todos os filmes, 3 listar todos os filmes, 4 listar um determinado filme, 5 alterar filme e 6 encerrar programa. Então, eu crio uma variável chamada opção para guardar o que o usuário vai digitar, chamo a função mostrar menu para mostrar a listinha de opções, e aqui eu vou capturar o que o usuário está digitando. Eu criei uma função para isso, né? E vou guardar dentro de opção. Vamos dar uma olhadinha nessa função aqui, obter e validar número in. Conforme o próprio nome sugere dela, ela vai obter do usuário e ainda vai validar um valor inteiro. O nome da função tem que ser sugestivo de acordo com o que ela se propõe a fazer. Não faz sentido algum você criar uma função chamada x. Embora, sintaticamente, se você criar uma função x, ele não vai reclamar, não vai dar erro na execução, não é uma boa prática. O nome da função tem que ser de acordo com o que ela se propõe a fazer. Se eu vou gerar um arquivo, eu posso criar uma função, o nome, gerar, underline, arquivo, beleza? E é uma boa prática também você usar verbos. Para variável, você não usa verbo, por exemplo, opção. Agora, se fosse uma função, obter, gerar opção, gerar arquivo, validar arquivo. Beleza? É sempre um verbo. São boas práticas da programação. Então, vou dar uma olhadinha nela. Ela está aqui. Obter e validar num.
e você passa diversos argumentos para ela. Passa, na verdade, 1, 2, 3, 4 argumentos. O que essa função vai fazer? Ela vai mostrar uma mensagem na tela, qualquer... a mensagem você que vai dizer, é uma mensagem de apresentação, por exemplo, informe uma idade. Aqui no caso, você vai passar para ela uma mensagem de erro, vai passar 2 mensagens de erros, um valor mínimo e um valor máximo. Vamos começar com essa aqui. Então, você vai passar uma mensagem, por exemplo, informe o número real, beleza? E você espere que o usuário digita um número. Se ele não digitar um número, eu vou fazer com que seja lançado um erro. Aí eu criei outra funçãozinha aqui chamada obter-número, que eu passo 2 argumentos. Mensagem de apresentação e a mensagem de erro. O que é essa mensagem de erro? Caso o usuário não digite o número. O que eu vou apresentar para ele? Beleza? Vamos acessar a função obter número. Aqui, obter número, tá aqui a descrição dela, vai receber 2 argumentos, uma mensagem de apresentação e uma mensagem de erro. Por exemplo, informe o número e a mensagem dizendo valor inválido. Beleza? Então, olha só o que ela faz. Ela vai capturar do usuário, mostrando uma mensagem na tela, através do comando input. Vou criar uma variável chamada num, aí vou validar. Lembra que o num, ele devolve sempre uma string? Eu vou verificar se a string, se o que o usuário digitou é um valor numérico ou não. Se é um dígito, num e dígito. Se isso for false, quer dizer que não é um número. E eu espero que seja um número. Então, enquanto o número dígito for falso, ou seja, não for um número, eu vou mostrar essa mensagem de erro aqui bonitinho na tela. E vou solicitar novamente para o usuário. Ele vai ficar preso aqui até digitar um valor numérico. Então, se ele até digitar um valor numérico. Então, se ele digitar, por exemplo, A, vai ocasionar esse erro? Sim. Se ele digitar menos ABC, também. Agora, se ele digitar, por exemplo, 5, vai funcionar. Então, essa é a primeira validação que eu faço. Eu obtenho o número dele e eu garanto que necessariamente ele digitou um valor numérico e não uma letra ou outro caractere. E aqui eu vou validar o intervalo. Beleza, eu tenho certeza que ele digitou um número. Mas esse número está dentro do range, dentro do intervalo que eu espero. Se eu estou, por exemplo, capturando uma idade, eu espero que a idade esteja entre, por exemplo, entre 5 e 200. Então, tem que estar nesse intervalo. Se for diferente desse intervalo, significa que, embora o usuário digitou um valor numérico, é um número inválido. Então, é essa validação que eu estou fazendo aqui. Olha só, enquanto eu vou converter para o valor inteiro, né? Num, porque ele não devolve um valor inteiro, devolve uma string. Então, enquanto o número for diferente de mínimo, que eu vou passar, eu vou especificar na função, ou o número for diferente de máximo, quer dizer que está inválido. Eu tenho um número, mas ele está dentro de um intervalo inválido. Aí eu vou mostrar a segunda mensagem na tela. E eu vou chamar novamente a função obter número. Quando ele sair dessa função aqui, eu vou ter um número válido, eu vou ter certeza que ele digitou um valor inteiro válido, onde digitou, por exemplo, um A da vida, e ainda dentro do intervalo que eu espero. Olha só. Deixa eu descer mais um pouquinho. Então, eu vou chamar essa função aqui, vou mostrar essa mensagem na tela, informe uma opção. Aqui eu vou dizer... Se ele digitar algo que não seja o número, eu vou mostrar essa mensagem na tela. Erro, deve ser digitado o número. E aqui eu vou mostrar a segunda mensagem de erro. Vou até colocar aqui erro. Ele digitou um número, só que esse número está fora do meu intervalo. Aí eu vou mostrar na tela dizendo para ele, olha, o valor deve estar entre o número 1 e 6. Aqui neste caso é entre 1 e 6. Ele não pode digitar, por exemplo, 7. Aqui é um intervalo mínimo e aqui é um intervalo máximo. Então, olha só que legal. Sempre que eu quiser obter um valor inteiro, obter e validar ao mesmo tempo, eu vou chamar essa função. Eu não preciso ficar fazendo todo esse... Vou subir um pouquinho mais nela. Tudo isso aqui, né? Basta chamar a função, porque se eu não trabalhasse com a função, eu tinha que fazer tudo isso aqui. Olha quantas linhas tem aqui, né? Então, chama a função e deixa que a função... se vira. O legal da função é que ela pode ser reutilizada. Beleza? Então, quando eu sair daqui, eu vou ter certeza
repetindo novamente, que eu vou ter um valor inteiro, que é um número, não é uma letra, e está dentro do que eu espero, dentro do range de valores. Aí eu vou vir para o menu de fato, né? Enquanto a opção for diferente de 6, porque quando ele digitar 6, automaticamente o programa vai ser encerrado. Aí agora nós vamos descer nas opções. Se for 1, vai cadastrar filme, se for 2, vai remover todos os filmes. Vamos que vamos! Vamos começar com a primeira opção, opção 1, que é o cadastro de filmes. Para isso eu criei uma função chamada cadastrar filme. Ela não recebe argumento. Vamos dar uma olhadinha nela? Aqui está a descrição dela, depois fique à vontade para ler. Então, aqui eu criei uma estrutura, que na verdade é um dicionário, e inicializei todos os valores com valores padrões que eu defini. E aqui eu tenho todas as informações do filme. O que é que meu filme tem? Ele tem código do filme, nome do filme, ano de lançamento, nome completo do diretor, categoria, média de avaliações e idade. Nome do filme tá com 0, que é um código inteiro, inicializei com 0. Nome do filme tá como uma string vazia, ano de lançamento 0, porque é um valor inteiro, nome completo do filme tá vazio, categoria 0, valor inteiro, média de avaliações 0.0, valor float e idade 0, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer é gerar o código do filme, beleza? Esse código aqui, quem vai digitar não é o usuário, vai ser gerado. Eu posso trabalhar de duas maneiras. Eu posso gerar ele de forma aleatória, sempre gerar um valor que não existe antes, ou então trabalhar de forma sequencial. O primeiro filme vai ser código 1, o segundo filme código 2, o terceiro filme código 4, aliás, código 3, e por aí vai. Neste exercício aqui eu vou trabalhar com a forma randômica. Ele não especificou aqui se tem que ser aleatório ou não, ó, ele só fala que tem que ser exclusivo, valor único, inteiro e exclusivo para o filme. Fica ao seu critério se você fez de forma incremental, código 1, código 2, 3 para cada filme, ou então de forma aleatória. Eu vou trabalhar de forma aleatória. Para isso, eu criei uma funçãozinha chamada gerar código de filme, que o retorno dessa função vai ser o resultado que vai ser inserido na variável código de filme. Beleza? Código underline filme. Vamos dar uma olhadinha nessa função. Opa, subir um pouco mais para cima. Gerar código de filme. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é gerar um valor aleatório. Para gerar um valor aleatório, eu posso trabalhar com o pacote random. O pacote random, conforme o próprio nome dele sugere, é o pacote para gerar valores aleatórios, sejam valores inteiros ou valores reais. E eu coloquei um apelido para ele, RD. Então, qualquer funçãozinha, eu vou referenciar sempre RD. RD ponto alguma coisa. Então, para gerar valores aleatórios, valores inteiros, para ser mais específico, eu posso usar uma funçãozinha chamada rangeInt. Então, rd.rangeInt, e aqui eu passo o intervalo. Eu quero do valor 1 até esse valor aqui. Esse é o mínimo e esse é o máximo. E eu vou guardar dentro de código de filme. Beleza? Agora, tem um pulo do gato aí. Você vai gerar um valor aleatório, só que eu preciso verificar se esse código já existe no arquivo de filmes. Porque não pode existir, porque tem que ser único. Se eu não fizer essa checagem, corre o risco de eu gerar um valor aleatório, um código para um filme, e já existe esse código no arquivo de filmes. E eu não posso deixar isso acontecer. O filme é referenciado através do código, de forma única. Nós chamamos isso de chave. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma lista de códigos vazia. Então, aqui eu vou começar a manipulação do arquivo. O que eu vou fazer? Olha só. A primeira coisa é eu verificar se existe o arquivo de filmes. Beleza? Porque pode ser que eu esteja rodando meu programa pela primeira vez. E esse arquivo de filmes vai ser criado dentro da pasta chamada arquivos. Então, aqui eu faço essa checagem. Como eu posso verificar isso? os.pf.exist. Se isso aqui for true, quer dizer que já existe o arquivo de filmes dentro dessa pasta. Caso contrário, não existe, né? Se não existir,
eu vou dar uma mensagem na tela dizendo o arquivo de filmes será criado e vou retornar o código do filme, né? É muito simples. Gerou o código aleatório, se não existe o arquivo, retorno o código que foi gerado aqui. Agora, se existir, aí você tem que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vamos lá. Suponha que já exista esse arquivo. Já existe os filmes dentro da pastinha arquivos. Aí eu vou abrir esse arquivo, ó, o if open, conforme eu estava ensinando nas últimas aulas. Arquivos barra filmes.csv no modo de leitura. Arquivo de files, beleza? E eu vou ler esse arquivo. Como é que a gente lê um arquivo CSV? Eu vou usar o pacote, né? csv.reader, passando a referência do arquivo, e vou criar um objeto reader, beleza? Eu posso capturar o cabeçalho. Na verdade, a primeira linha do meu arquivo é o cabeçalho, através da função next. Next de reader, guardando na variável chamada cabeçalho. Então, aqui eu estou lendo o arquivo. Eu estou lendo o arquivo linha, linha. Eu leio o arquivo linha, linha e vou inserindo cada linha, beleza? Na lista de códigos. Na verdade, eu não vou inserir todas as informações, eu vou inserir apenas a posição 0. A posição 0 refere-se ao nome do arquivo, beleza? Então, ao terminar essa execução aqui, para ser mais específico, eu vou ter uma lista com todos os códigos existentes. Aí eu vou verificar se o código que eu gerei aqui em cima existe ou não. Então, enquanto o código do filme estiver na lista, né, que eu vou converter para um valor, com uma string, eu vou gerar novamente, beleza? Eu vou gerar esse valor novamente. Então, todo esse cuidado que nós temos aqui é para gerar o código do filme. Porque se o arquivo não existir, tranquilo, né? Vai retornar o que foi gerado. Agora, se o arquivo existir, aí você tem que ler o arquivo, pegar todos os códigos que estão presentes lá e fazer essa comparação aqui. Enquanto existir esse código aqui, né, estiver presente nessa lista, gere novamente. Beleza? Vamos dar prosseguimento. Agora eu tenho um código do filme. Agora eu vou obter o nome do filme. Como é que a gente faz isso? Eu criei uma variável chamada nome do filme e criei uma funçãozinha chamada obter validar nome, conforme o próprio nome sugere, é uma função que vai obter uma string e ainda vai validar. Validar como, professor? Vai verificar se ela não é vazia. Vamos dar uma olhadinha nessa função? Obter e validar nome. Tá aqui. Você vai passar uma mensagem de informação, ou seja, algo vai ser mostrado na tela, e uma mensagem de erro. Então, aqui eu vou capturar do usuário, mostrando a mensagem na tela, e aqui eu vou verificar se não está vazia. Enquanto len de nome for igual a 0, ou seja, a string estiver vazia, vou mostrar a mensagem de erro, e vou capturar novamente a string, retornando, por fim, a string. Então, sendo assim, aqui eu registro o nome do filme, vou registrar também o ano de lançamento através dessa variável aqui. Estou usando a função que eu já tinha apresentado anteriormente, obter e validar número inteiro. Aqui é a mensagem que vai ser mostrada, aqui é a primeira mensagem de erro, a segunda mensagem de erro que refere-se aos intervalos, e aqui o intervalo mínimo e o intervalo máximo. Vou capturar o nome completo do diretor. Vou chamar a função que eu tinha criado anteriormente, por isso que é legal a gente trabalhar com função. Ó, eu estou reaproveitando ela, porque é uma string. Sempre que eu precisar capturar uma string, eu vou usar essa função aqui. Porque se não fosse função, eu teria que ficar escrevendo código e repetindo código. Isso não é interessante, não é proveitoso. Vou pegar também a categoria do filme. A categoria do filme varia de 1 até 7. Aqui, novamente, o mesmo raciocínio. Mensagem de apresentação, mensagem de erro em caso de não ser um número, mensagem de erro quando estiver fora dos intervalos, valor mínimo e valor do máximo. Por que aqui está de 1 a 8, né? Porque
o 8 é exclusivo, então eu estou validando de 1 até 7. Eu estou gerando uma lista de 1 até 7 e estou obtendo o valor mínimo dela. E aqui eu estou gerando uma lista de 1 até 7 e estou obtendo o valor máximo dela. Você pode fazer dessa maneira, aliás, você pode fazer dessa maneira aqui ou dessa aqui. Eu coloquei essa aqui para abrir a mente de vocês. E a média das avaliações segue o mesmo raciocínio, só que eu criei uma função ligeiramente diferente, sutilmente diferente para lidar com dados reais. O nome dela é obter e validar número real, mensagem de apresentação, mensagem de erro, fora dos intervalos, mínimo e máximo. Vamos dar uma olhadinha rapidamente nessa função. Obter e validar número real é muito semelhante a número inteiro. A única diferença é que aqui eu estou convertendo para um valor float, o retorno, para fazer a validação, a checagem, né, quanto aos mínimos e aos máximos, mas o resto é tudo igual. E o retorno, aqui eu converto para inteiro e aqui eu converto com valor real, um valor float. Beleza, então eu tenho categoria, média das avaliações e a idade. A censura da idade, que eu vou registrar dentro de uma variável chamada idade censura. Segue o mesmo raciocínio, a idade tem que estar entre 1 a 150. E agora eu tenho tudo que eu preciso para gravar o filme, né? Com todas as informações. Então eu vou definir os valores para o meu dicionário. Como a gente faz isso? Uma opção é você colocar o nome do objeto, o nome do dicionário. Abre colchete, fecha colchete, aqui você vai colocar a chave e o valor. Então, filme info, na chave código de filme, vai receber o valor da variável código do filme. Nome filme de info, nome do filme, né? Opa! Aqui tá certo. Filme, né? Nome do filme, recebe nome do filme, ano de lançamento e por aí vai. Tô definindo todas as variáveis. Agora eu vou gravar o filme, né? Eu vou literalmente criar o arquivo, se ele não existir, ou então, caso ele exista, inserir essa informação. Olha só, suponha que seja a primeira vez que você esteja executando esse programa. Eu preciso verificar se existe uma pasta chamada arquivos, que eu vou colocar o meu arquivo lá dentro. Por quê? Porque eu quero, para ficar mais organizado. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou verificando se existe a pasta arquivos. Se não existir, eu vou criar. Como é que a gente faz a checagem de um determinado caminho? os.pf existe. Se existir, se não existir, ou seja, se isso aqui for igual a false, eu vou criar. Como é que a gente cria um diretório? os.makeDis, passo o nome do diretório. Aí eu posso ter duas situações, o arquivo, beleza, aqui eu estou verificando se a pasta existe ou não, e caso a pasta não exista, vai ser criada lá. Agora pode ser que o meu arquivo exista ou não. Se o meu arquivo não existir, o arquivo filmes.csv, eu vou criar ele. Caso ele exista, eu apenas vou inserir novas informações, ou seja, eu vou dar um append. Olha só, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando se o arquivo existe. Se o arquivo não existir, eu vou criar o arquivo. Tudo isso aqui é para criação e inserção. Caso o arquivo exista, eu vou apenas inserir as informações no modo append. Ó, se o arquivo não existir, eu vou criar o arquivo. Por isso que tem um Wzinho aqui. Como a gente cria um arquivo? A gente pode utilizar a função open no modo W. O modo W, se o arquivo não existir, ele vai ser criado. E se o arquivo existir, ele vai ser sobrescrito. Neste caso aqui, como eu estou fazendo essa checagem aqui, eu vou garantir que esse arquivo não exista. Então, ele vai criar esse arquivo bem bonitinho, no modo de escrita, passando a codificação TF8, caso dos acentos da língua portuguesa. Aqui eu vou criar o objeto escritor. Aqui eu vou a primeira linha vai ser justamente os cabeçalhos, então write_row, filmeinfo.keys, keys é o que? São as chaves, ou seja, o cabeçalho, eu vou escrever essa linha. E as demais linhas são os valores, então W, que é o objeto escritor, write_row, filmeinfo.values, beleza? E depois eu vou mostrar uma mensagem na tela dizendo que o filme foi registrado com êxito. Caso contrário, ou seja, se o arquivo já existir, eu vou abrir ele no modo A. O que é o modo A? É o modo append, ou seja, eu vou apenas adicionar informações ao arquivo, sempre ao final. Então, eu abro no modo append.
Vou criar o objeto para escrever, né? CSV Writer passando a referência do arquivo. E depois writeRow passando filmeinfo.values, ou seja, todos os valores. Beleza? É isso. Então, essa funçãozinha aqui, ela vai listar, ela vai cadastrar um arquivo. Vai cadastrar, para ser mais específico, um filme. E vai tratar isso, né? Se o arquivo existir, se não existir, enfim. Outra opção que eu tenho é listar todos os filmes, que é a opção de número 3. Como é que a gente faz isso? Eu criei uma funçãozinha aqui chamada... Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Listar todos os filmes. Eu vou verificar se existe esse arquivo, né? If os.path existe igual a true. Se existir, eu vou listar. Caso contrário, eu vou dizer para o usuário, olha, não existem filmes para listar. Porque se eu tentar abrir um arquivo que não existe, vai dar um erro na minha cara. E eu tenho que verificar isso aí. Beleza? Então, ó, se o arquivo existir, eu vou abrir o arquivo lá, CSV bonitinho, conforme a gente viu na última aula, usando o if open. Eu gosto de trabalhar com o if open porque não tem necessidade de fechar o arquivo, ele automaticamente fecha pra gente. Depois que eu abrir o arquivo no modo de leitura, eu vou criar o objeto reader e eu vou percorrer esse objeto, é um objeto iterável, e vou mostrar as informações, linha a linha, beleza? Tá aí. E ainda tem mais uma opção que é justamente remover todos os filmes. Eu criei uma funçãozinha que é o número 2 aqui, né? Eu criei uma funçãozinha chamada remover, cadê ela? Deixa eu descer mais um pouquinho. Tá um pouco mais acima. Remover todos os filmes. Eu posso trabalhar de diferentes maneiras. Eu posso, literalmente, ir lá no arquivo e excluir tudo que está lá dentro. Ou eu posso excluir a pasta arquivos, excluir juntamente com filmes.csv, ou então eu excluo apenas o arquivo CSV, fique ao seu critério. Eu, neste caso aqui, eu vou remover a pasta arquivos inteira, ok? Eu optei em fazer isso. Agora, se tivesse outros arquivos lá, tem que ter um cuidado, né? Porque se eu vou remover a pasta, vou forçar essa remoção, vai remover a pasta com todos os conteúdos, com todos os arquivos e outras pastas que estejam lá dentro. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou verificar se existe o arquivo .csv. Se não existir, eu vou dizer, olha, não há filmes para remover, não existe o arquivo. Se existir o arquivo, eu vou solicitar para o usuário, vou mostrar uma mensagem na tela dizendo, é isso que realmente você quer fazer? Então, eu vou passar uma mensagem de confirmação e uma mensagem de erro. Se o usuário digitar para mim S de sim, quer dizer que ele realmente vai excluir o arquivo, aí eu vou fazer a exclusão. Para remover uma pasta, nós podemos utilizar chute rm-tree. E aqui você passa a pasta. Essa funçãozinha aqui, ela remove uma pasta, o comportamento padrão dela é remover uma pasta não vazia. Beleza? Mas pode ser que arquivos esteja com alguma coisa lá dentro. Na verdade, ela vai tentar remover uma pasta vazia. O padrão dela é remover uma pasta vazia. Se a pasta não estiver vazia, vai lançar uma exceção. Mas você pode alterar esse comportamento especificando esse parâmetro aqui. Ignore erros. Eu estou forçando a remoção. Independente se a pasta estiver vazia ou não. Toma cuidado com isso. Beleza? Aqui eu não vou entrar em detalhes desse try except aqui, mas vai ter uma aula só para falar disso. Basicamente, eu estou fazendo uma checagem de erros, que pode ser que durante a remoção ocorram alguns erros, como por exemplo, você não ter acesso, não ter privilégios. Então eu vou tentar fazer isso aqui, except. Caso dê algum erro, eu vou mostrar a mensagem na tela, dizendo, olha, ocorreram alguns erros a remover os arquivos. Caso contrário, eu vou dizer o quê? Todos os filmes foram removidos. Tá aí. Nessa aula, eu vou deixar apenas o cadastro de filme, a remoção de todos os filmes, que é a opção 2, e a opção de 3, que é listar todos os filmes. A gente vai ver as demais opções na próxima aula, porque senão essa aula vai ficar bastante extensa.
Ufa, professor, foi bastante coisa. Eu sei, esse exercício, ele não é mais difícil. Eu diria que ele é mais trabalhoso, é diferente de difícil. O que é difícil é aquilo que você não sabe, que você não conhece ainda, porque a partir do momento que você conhece, domina, fica fácil. Se eu falar pra você quanto é 2 mais 2, você vai responder sem pensar, praticamente. 4. Não é difícil, porque você aprendeu. Quando você aprende, você domina. Aí tem gente que fala que rapidinho desenvolve um sistema, né? Isso é uma tarefinha básica. Agora imagina se esse sisteminha tivesse interface gráfica, se tivesse banco de dados, para você ver. É trabalhoso, não é difícil. Aqui não tem nada de sofisticado. É apenas uma série de checagens, de cuidados que você precisa ter. As validações, por exemplo, elas são trabalhosas, mas são necessárias, porque senão o seu programa vai pro pau, né? O usuário vai digitar algo errado, já espere isso, e seu programa vai deixar de funcionar, e você que vai ser responsável pelo programa ter dado erro. Então você precisa realmente garantir que tudo que o usuário digitou esteja correto. Faz parte do seu trabalho. Beleza? Agora vamos para a execução. Eu vou limpar todas as células aqui. Vou restartar o kernel. Vou executar aqui as importações. Vou executar aqui, aqui. Beleza. Basta clicar na célula Ctrl Enter, ou então, se você preferir, você vem aqui, o botão Run. Essa aqui também. Essa aqui também. Estou apenas definindo as funções. Beleza. Agora vai começar a brincadeira. Opção. Vamos começar, ó. Deixa eu colocar aqui. Perceba que não existe filmes.csv, ele vai ficar dentro de uma pastinha chamada arquivos. Na primeira execução, tá aqui, ó, eu tô dentro da aula 18, né? Aqui tá o meu arquivo, o Jupyter Notebook, e eu vou criar uma pastinha aqui chamada arquivos. Você poderia ter criado ela ou não, mas eu gosto de criar porque vai ficar bem organizado, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui, se eu colocar listar todos os filmes, ele não vai mostrar nada, porque não tem nada a mostrar. Vamos testar essa função? Eu tenho que executar isso aqui, beleza? Isso aqui é o loop, né? Até ele encerrar, até ele digitar opção 6. Não existem filmes para mostrar. Excelente! E de fato não existe, né? Agora eu vou tentar... Aliás, vamos verificar se essa validação está funcionando. Vou digitar, por exemplo, A. Deve ser digitado o número. Excelente, funcionou. Agora, se eu digitar, por exemplo, 8. O valor deve estar entre 1 e 6. Perfeito, a validação está funcionando corretamente. Agora eu vou cadastrar um filme. Beleza? Ó, vai ser criado o nome do filme. Vamos colocar, por exemplo, Roger Filme. O nome fictício aqui. O ano de lançamento, 2001. Beleza. Nome completo do diretor. Suponho que eu seja o diretor. Roger. Categoria. Colocar um filme de ficção, 3. Média de avaliação, vou colocar, por exemplo, 5, né? Idade de censura, colocar, por exemplo, 15 anos. Filme registrado com sucesso. Aí ele volta pro menu, né? Agora, vamos atualizar aqui. Olha só que legal. Arquivos foi criado. Olha o nosso filmes.csv aqui. O primeiro é o cabeçalho e todas as informações do filme. Olha que coisa linda, né? Tudo organizado, né? O arquivo CSV, ele se comporta como tabela. Aí o filme que a gente inseriu. Vamos inserir mais um, vou fechar aqui. Beleza? Então, colocar, por exemplo, cadastrar filme. Perceba que agora vai ter 2 filmes, né? Não pode apagar aquele que tem lá. Colocar, por exemplo, Anne Maravilha. Vou colocar o ano de lançamento para 2005. Nome completo do diretor vai ser eu, Roger. Categoria agora vai ser romance. E a nota de avaliação do povo é nota 4. Enviar. A idade de censura, colocar, por exemplo, 10 anos de censura. Filme registrado com sucesso. Agora vamos listar todos os filmes, ou seja, opção de número 3. Olha aí. Roger, filme, Anne Maravilha, né?
Se você vir aqui, atualiza aqui. Olha aí que legal. É isso que ele tem que fazer, né? Ele tá inserindo, tá dando append. Excelente, tá funcionando. Agora eu vou tentar cadastrar mais um filme, vou verificar se a checagem tá funcionando, né? A validação. Não vou digitar nada aqui, vou dar um Enter. O filme não pode ser vazio, excelente. Então ele obriga, né? Colocar, por exemplo, Star Wars. Ano de lançamento, vou colocar, por exemplo, vou dar um... Colocar A, aqui, por exemplo, ele não vai deixar. Deve ser um número, ok. Ano de lançamento, 2000... sei lá, ano de lançamento, 2001. Nome completo do diretor. Aqui tá funcionando, se eu digitar um Enter não vai funcionar, né? Então, colocar, por exemplo, Roger. Suponho que seja Roger. Uma categoria, botar a categoria 9, por exemplo. Ele não deixa, excelente, 1 e 7. Star Wars é ficção, 3, né? A média de avaliação, se eu tentar colocar uma letra A aqui, ele não deixa, né? Um número, então. Colocar, por exemplo, 5. E a censura, né? A idade da censura, colocar, por exemplo, 12 anos. E agora eu vou listar todos os filmes novamente. Opção de número 3. Olha aí. Beleza? Se você abrir o arquivo lá, filmes.csv... Olha aí. Perfeito, meus amores. Beleza, a cadastro está funcionando, listar todos os filmes está funcionando, agora vamos excluir. Opção de número 2. Ele vai perguntar se deseja realmente excluir, ele vai excluir esse arquivo aqui, essa pasta também. Sim, eu vou excluir. Todos os filmes foram removidos. Tentar atualizar aqui, ó, não tem mais. E tentar listar todos os filmes, tá aí, opção 3. Listar todos os filmes, não existem filmes para amostrar. Na verdade, não é para mostrar, não é para mostrar. Não existem filmes, cadê? Não existem filmes. É só corrigir aqui, não existem filmes. Papapá. Lá na funçãozinha. Não existem filmes para mostrar. Eu vou ter que executar novamente ela, né? A gente corrige. É isso, tá aí uma proposta de solução. Na próxima aula nós iremos ver o desenvolvimento dessas funções, listar o nome do filme pelo nome ou pelo código, o usuário escolhe, e alterar o filme pelo nome ou pelo código. Beleza? É isso, um beijo no coração e não poderia deixar de falar, se inscreva nesse canal, compartilhe com o maior número possível de pessoas, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e espalhe. Quanto mais pessoas conhecer inteligência artificial, melhor ainda, né? Não somente para mim, mas para você também. Uma vez que você leva o conhecimento vem para você e vem muitas oportunidades e coisas boas. Um beijo no coração e até mais!